Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que bênção poder estar aqui na minha igreja com meu pastor. Estou muito feliz por esta rica oportunidade. Vamos ler o texto que está, como nos dirige o pastor, o texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e o versículo 26. Nos diz a palavra de Deus: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Queridos, mais uma vez a paz do Senhor. Que bênção poder estar aqui. Quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor, da minha igreja, que durante 6 anos a gente só via pela televisão, através da internet, mas hoje o Senhor nos deu esta grande oportunidade de estarmos aqui juntos, já há alguns dias, e estou sendo reforçado no Senhor e o coração também, porque é muito bom estar em casa. Tem gente que diz que viajar é bom, mas melhor é vir para casa, né? Quando passa uns dias, o melhor é quando você volta para casa e está em casa. E eu me sinto em casa, eu amo minha igreja, amo meu pastor e digo a todos que é muito bom ter uma igreja e é muito bom ter um pastor. Nós que estamos ali no campo missionário vemos tantas pessoas e outros missionários abandonados, e eu quero agradecer a Deus pela vida da minha igreja e do meu pastor, que nunca nos deixaram sozinhos. E eu louvo a Deus por todos que fazem também o ministério e o discipulado, onde ainda muito jovem eu recebi uma missão de ser dirigente do discipulado lá em Rosa do Janga 3, e foi um curto tempo de quase 2 anos, mas foi muito gratificante gerar e fazer aquilo que um dia fizeram por mim, e a gente continua fazendo discípulos, porque Jesus disse: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas. O texto que lemos é um texto que fala a história, não, da igreja, quando em Jerusalém a igreja estava concentrada, porque Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e a igreja ali perseverou em oração, em comunhão, na doutrina com os apóstolos, até que foram revestidos de poder. O número era resumido, para aquele momento era um número abastança grande, mas o Senhor tinha feito uma promessa, que não só era em Jerusalém, mas disse em Jerusalém, na Judeia, na Galileia e até os confins da terra. E a igreja em Jerusalém crescia, porque é impossível deter o poder da maior potência do universo, que é o Espírito Santo. Quem pode deter o Espírito Santo? Ninguém pode deter o Espírito Santo. E Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, que convencerá o mundo de pecado, de justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele veio para consolar, mas também com a missão de convencer. E convencer não quer dizer só convencimento, é vencer junto. A palavra convencer quer dizer vencer junto. Nós sozinhos não podíamos vencer, mas Jesus disse: eu venci, então se ele venceu, não tem mais o que vencer. Então o que tem aqui é só um tempo que estamos passando, e o inimigo já vencido diante de nós. Quem pode dizer amém? Ele é já vencido. Glória a Deus. Então a igreja crescia
na graça, no conhecimento, até que começaram os conflitos internos dentro da igreja, onde houve as necessidades de separar os diáconos, e aqueles diáconos tiveram que dar assistência, porque o número estava crescendo. Como eu disse, ninguém impede o poder do Espírito Santo, porque nós pregamos, evangelizamos, mas quem salva é Jesus, sim ou não? Um planta, outro rega, mas Deus faz crescer. Paulo disse, nem eu nem Apolo somos niente, nem eu nem ele somos nada, é Deus, nós somos só cooperadores. Então, os cooperadores estavam no campo trabalhando. Então, quando estamos trabalhando, é impossível não vermos resultado, porque a semente é boa, e quando trabalhamos no campo, tiramos as pedras, tiramos os espinhos, e a terra, ela produz o fruto devido, e até o fruto que não esperamos, porque Deus é surpresa. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que os discípulos, e eu anotei algumas coisas aqui, a palavra discípulo deriva do latim discípulos, sendo que no primeiro século depois de Cristo, transmitia a ideia de aluno ou aprendiz. Essa palavra está estreitamente relacionada à ideia de disciplina. Ela implica na exigência de que renuncie tudo. Quando os discípulos estavam ali, os apóstolos em Jerusalém, eles viviam o momento pós-morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E estavam ali reunidos, como eu disse a princípio, esperando a promessa. Uma vez que a promessa foi cumprida, eles receberam poder e ali eles foram testemunhas. Até que uma grande revolução aconteceu com a morte de Estevão, a gente sabe disso, e por causa da perseguição, por causa da morte de Estevão, muitos cristãos tiveram que sair de Jerusalém e ir para outras partes, fugindo daquela perseguição. Mas, como eu disse, a palavra é potente, e aonde chega, faz o seu efeito, causa o efeito. A Bíblia diz que no capítulo 11 ainda, que no versículo 9 de Atos, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles saíram da Judeia e tinham em mente que a mensagem que eles haviam recebido era uma mensagem exclusiva para judeus. Mas, em Apocalipse, o escritor diz que houve uma celebração. Tu que foste morto e compraste para Deus homens de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Então, a palavra de Deus diz que não existe limites, e esses limites Jesus ele colocou por terra. As fronteiras ele botou por terra. E a Bíblia diz que os homens ainda imporam limites à mensagem, mas ainda assim não conseguiram. A Bíblia segue dizendo que a mão do Senhor era com eles. No versículo 20 diz, e havia entre eles alguns homens síprios e sirinenses, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. No versículo 21 é o que eu disse, e a mão do Senhor era com eles. Por que era com eles? Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E quem é Jesus? Jesus é a ponte entre o homem e Deus. Jesus é o elo, é o novo pacto. Ele diz, eu faço convosco um novo pacto.
o pacto que havia sido destruído, rompido, Jesus vem e faz o elo de novo entre o homem e Deus. A Bíblia diz que gregos, síprios, homens de Antioquia estavam ali de diversas partes do mundo, porque Antioquia não era um interior, era uma cidade muito importante e uma cidade onde as pessoas estavam ali sempre no fluxo do comércio. Mas com a necessidade daquelas novas almas, daqueles novos convertidos, a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém, sabendo a notícia que a graça salvífica havia alcançado outros além dos judeus, enviaram Barnabé. Barnabé, chegando em Antioquia, ele viu o que o Senhor estava fazendo, porque é Ele que faz. Quem pode dizer amém? Versículo 22 diz: e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois a Bíblia diz no versículo 25 que Barnabé foi para Tarso a buscar Saulo. Então, achando-o, o conduziu para Antioquia. E no versículo 26 a Bíblia diz que todos dois começaram a exercitar o ministério de ensino da palavra. É a palavra que gera em nós o novo ser que Cristo deseja para a nossa vida. É a palavra que entra em nós e causa um efeito não momentâneo, não um efeito de lágrimas momentâneas, porque muita gente diz assim: eu vim adorar a Deus, e a gente canta: o que vieste fazer aqui? A igreja: eu vim adorar a Deus. Adorar a Deus significa viver para Deus. A palavra adorar significa consagrar, haver uma vida consagrada a Deus. Não é um momento, não são 2 horas, é toda uma vida. Paulo disse aos Gálatas: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Isso é adoração. É viver para Deus. Antioquia estava vivendo um momento muito importante para a igreja. Um momento onde, como eu disse, as fronteiras estavam caindo por terra e os limites de pensamentos que haviam os judeus também estavam sendo destruídos naquele momento, achando que Jesus era só para os judeus. Quando eles começaram a ensinar, aquelas pessoas ali, elas se convertiam, criam no Senhor. E sabemos que a partir do momento que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo. A casa é desocupada e o novo morador entra e começa a reestruturação. Começa a modificar a casa. Porque o prazer de quem mora numa casa é deixar a sua casa no seu gosto, do seu jeito, sim ou não? No modelo que ele deseja. Não podiam mais chamar os discípulos de judeus, porque, como eu disse, os limites culturais, nacionais foram rompidos pelo poder salvífico da palavra, da testemunhança e do Espírito Santo. E agora, o que chamá-los?
de que chamá-los? Coisa vamos dizer dessas pessoas? Qual nome vamos dar? Alguns escritores, teólogos dizem que, de modo pejorativo, chamaram de cristãos. Coitados. Fizeram bem. Naquela época, existiam os talmidins. Os talmidins eram aqueles discípulos que seguiam os rabis, os rabinos, e os rabinos tinham os seus discípulos, e eles estavam ali atrás dos seus rabis, a ponto de comerem e de serem cheios da poeira da terra, porque eles andavam de um lado para o outro, de sinagoga em sinagoga, e cada um tinha sua tese, e uns que criam de um jeito, outros criam até hoje, eles são assim. E uns que interpretam de um modo, outros interpretam de outro modo, e estão ali ensinando. E os talmidins eram aqueles que seguiam esses rabinos, mas não chamaram os discípulos de Jesus de talmidins, não. Chamaram de cristãos. Cristãos, que no grego quer dizer cristianos, ou seja, aqueles que são como Cristo, as réplicas, os pequenos cristos. Eles não são como Jesus, eles não são Jesus, mas eles são como Jesus. E isso é mérito deles? Não. É mérito de quem habita neles. Muitas vezes, hoje, evangelizava um homem afastado da igreja, e aquele homem dizia assim a mim: eu não vou conseguir porque não é fácil. Eu olho para esta palavra e vejo que para os ciprianos, para os gregos também não foi fácil. E para ninguém aqui eu acredito que foi fácil. Para os judeus que viviam na cultura deles, no modo deles, inclusive o apóstolo escreveu uma carta exclusiva aos hebreus de encorajamento, de reforço da fé, porque estavam vivendo ataques fortíssimos para deixar de crer em Jesus e voltar à velha cultura, ao velho modo. E para isso o Espírito Santo inspirou o apóstolo a escrever uma carta de encorajamento exclusiva aos hebreus. Então isso me diz que não foi fácil. Você não está aqui porque foi fácil. Você está aqui porque é graça de Deus. Você não está aqui porque você é bonito, porque você tem um privilégio, ou porque você disse, eu quero somente. Não, não, antes de você dizer eu quero, Ele já disse que lhe queria. Porque Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Glória a Deus, aleluia. Então, de modo pejorativo, eles quiseram chamar de cristãos, pequenos cristos, são muito parecidos. E ali naquela mistura, não tinha mais judeus, grego. Um dia meu pai disse, na tua igreja tem muito ex. Que ele não frequentava a igreja, mas ele ficava só de olho na gente, indo para a igreja, voltando, falando. Ele não impedia nada. Mas ele disse, na tua igreja tem muito ex. E ele tinha um orgulho muito grande do trabalho dele, né? Porque ele, policial, não sei o quê. Eu disse, E na cadeia, onde tu bota os presos, tem tudinho que é. No meu tem ex. Na tua cadeia, na tua prisão, só tem quem é. Ele olhou assim, ficou calado, porque ninguém é mais nada aqui, é não. Quem era, o que está do lado não sabe nem quem você era. Quem é, quem você é? Sou irmão fulano, irmã fulano. E quem era, não interessa. Porque quem me salvou, pagou já a conta.
quem me salvou já resolveu o problema. Não tem pendência para trás, agora é caminhar para frente. Glória a Deus. Interessante é que no texto a palavra diz que o poder foi tão grande na igreja de Antioquia que não se limitou somente a Barnabé e a Paulo. Não. A igreja de Jerusalém e outros começaram a ir para Antioquia. Porque lá em Jerusalém, eles não viveram isso que em Antioquia estava vivendo. Isso é graça, diga comigo, isso é graça. Isso é graça de Deus, que não limita a cor. Isso é graça de Deus, que não limita a língua. Isso é graça de Deus, que não limita a família que você vem. Isso é graça de Deus, que não limita o seu salário, que não limita a sua condição econômica. Graça de Deus coloca todo mundo num nível só. Lá fora você pode ser o que for, mas aqui você é como todos são, igual, alcançado pela graça. É irmão, irmã. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não tenho condição. Quem sabe, meu amigo, você está aqui hoje e diz assim, eu não tenho como ser crente, eu não tenho como voltar, eu não tenho como voltar para a igreja. A minha vida está assim, ó. É assim mesmo que Jesus quer você. É nesse ninho mesmo. É nessa condição que você se encontra, que Jesus lhe quer, é desse jeito. Ele disse a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu quero vos aliviar. Jesus quer aliviar você, Jesus quer tirar este peso da sua vida, Jesus quer fazer você livre, quebrar essas correntes, Jesus quer fazer uma coisa nova na sua vida, meu irmão. A Bíblia diz que os discípulos daquele momento em diante começaram a ser chamados cristãos. Homens de todos os lugares ali reunidos. Homens que vinham de cidades, de países, com situações, com histórias, com seus problemas, fugidos. Quantos fugidos ali? Quantos fugidos aqui? Quem sabe você chegou aqui hoje como aqueles homens, fugido. Quem sabe você me está vendo pela internet e está fugido. Mas a mensagem que chegou àqueles homens chega até você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele salva, Ele quer te salvar, Ele quer perdoar os teus pecados, Ele quer sarar as tuas feridas, Ele quer te batizar com o Espírito Santo e Ele quer te levar para o céu. Quantas coisas Jesus atravessa para chegar até a gente. Muito obrigado, meu irmão. Quantas coisas Jesus atravessa para chegar até a gente. A Bíblia diz que Jesus subiu no barco com os seus discípulos, atravessou o lago de Genezaré até a cidade de Gadara. Chegando em Gadara, a Bíblia diz que Jesus, ao chegar, imediatamente aquele homem endemoniado se prostrou e adorou. Disse, porque tu vens até a mim atormentar-me? E Jesus, sabendo da história e de tudo que estava sucedendo, Jesus libertou aquele homem. Homem que a cidade já estava acostumada. Homem que
já tinha uma certa fama pelas suas ações, pela sua condição de vida. Que importa que as pessoas digam de você que você vai ser sempre assim, que você não tem jeito, que importa? A palavra dos outros não tem valor sobre a tua vida, mas a palavra de Deus tem valor sobre a tua vida, e a palavra não volta vazia. Quem sabe aquele homem era um caso perdido. Quem sabe aquele homem era uma situação irreparável. Mas Jesus é especialista em reparar o irreparável. Jesus é especialista em transformar aquele que ninguém dá valor, aquele que não tem jeito para você. A Bíblia diz que para Deus nada, exatamente nada é impossível. A Bíblia diz que aquele homem se prostra, é livre, os demônios são lançados fora daquela vida, e aqueles que viam aquele homem vivendo aquela vida antiga, o veem de um modo diferente. A graça de Deus nos faz viver diferente, a graça de Deus nos faz comportarmos de modo diferente, falar diferente. Rapaz, como tu mudou, é Jesus. Rapaz, como tu está diferente, é Jesus. Eu me converti e eu tinha muitos amigos. Quando eu cheguei num certo lugar, alguém disse assim: rapaz, eu te olhei de longe e eu não te conheci. E eu fiquei pensando: é você mesmo? Será que é ele mesmo? Rapaz, e eu vim para pertinho para saber se era você. Eu digo: sou eu mesmo. Agora, não sou eu daquele homem passado. Agora eu sou crente. Agora eu sou crente em Jesus. Porque muda tudo. E quando os homens viram aquele homem sentado, ficaram maravilhados e disseram, mas a maravilha que eles sentiram foi de estar estupidos, e dizia: meu Deus, como é isso? O que aconteceu? O que é que aconteceu? Eu não sei mais a palavra, a Priscila está dizendo ali, eu não lembro mais. O que foi que aconteceu? Eram ali tudinho de boca aberta, porque era um caso perdido. Você vai causar isso nas pessoas quando você sair daqui hoje. Irmão, que negócio é esse? Quem não é crente aqui? Quem ainda não entregou sua vida? Quem está afastado dos caminhos do Senhor? Levanta a tua mão, cadê você? Onde está você? Ei, levanta a tua mão, eu quero te ver. Onde está você? Olha ali, ó. Você vai chegar em casa hoje e as pessoas vão ficar: é você mesmo? Eu não acredito. Não é possível. Aí vão começar a dar data. Eu não dou uma semana, eu não dou um mês, não, 15 dias basta, daqui a pouco está desviada. Mentira de Satanás. Você vai ser crente, Jesus vai transformar a sua vida, vai lhe batizar com o Espírito Santo, e você vai ser testemunha. Ai, que massúria. Essa história aí de Satanás não vai prevalecer para você. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida e está te alcançando, purificando, te fazendo nova criatura. Ficaram tudo ali de boca aberta, como é aquele homem endemoniado que dizia isso, palavrão, fazia aquelas coisas todinha. É ele mesmo. E o que é que ele está fazendo? Ele está com Jesus. O que foi que aconteceu com você? Agora eu estou com Jesus. Você vai dizer assim: o que foi que aconteceu com você? Você vai responder: agora eu estou com Jesus. Aí os homens não se conformaram, disseram assim: não, Jesus, pode ir embora. Aí aquele homem gadareno disse assim: eu também quero ir. Jesus disse: não, espera aí, eu vou, eles estão mandando eu ir, eles não me querem aqui, mas o poder eles não podem impedir. Eles podem me impedir aqui, mas o meu poder não. Foi o que aconteceu em Antioquia. Homens que aqueles outros homens não acreditavam que a salvação fosse para eles. Quem sabe você está desacreditado de você mesmo. Hoje é noite de salvação, igreja. Quem pode dizer amém?
Jesus veio para salvar o pecador, irmão. O pescador, Jesus, está aqui, dizendo: venha até mim. Não resista. Jesus tem um plano. Quantas vezes você ouviu essa história? Jesus tem um plano. E eu já ouvi tanto. E por que você não acreditou? Jesus é mentiroso, velho? Quem é mentiroso é o diabo, mas Jesus não. Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. Porque você não acreditou ainda. Mas dizem sempre isso para mim. Mas você não acreditou, você não deu crédito, você ainda não entrou nessa estrada, nesse caminho. Por isso que não aconteceu. Agora, dê um passo hoje. Mas é difícil, o que interessa. Não existe dificuldade diante de Deus. É Ele que faz a estrada, é Ele que faz o caminho. O povo escutou a palavra, se reuniu e começaram a mudar, a ter outros comportamentos. Jesus não está dizendo a você hoje: olha, você vai mudar e vai ter outros comportamentos e depois você vem até mim. Não, Jesus está dizendo: vem a mim hoje e eu e você vai fazer a diferença nessa cidade. Você sozinho não, agora eu com você, você comigo, aí o negócio vai ser diferente. Aí a Bíblia diz que quando eles estavam ali reunidos, Jesus disse assim: venha cá, você vai ficar e você vai para casa. Você vai voltar para casa agora e você vai contar, você vai testemunhar, você vai dizer. Irmãos, a Bíblia diz que Pedro diz: nós não podemos ficar calados diante daquilo que ouvimos, que a gente viu. Não podemos, eu não posso tratener isso aqui. Eu tenho que falar, eu preciso falar. Vocês não podem calar minha boca, eu tenho que dizer o que Jesus fez em mim. Decama súria. Finisco dizendo assim: a mão do Senhor era com eles. Nos teus limites, nos teus conflitos, nas tuas demandas, a mão do Senhor é contigo. Mas eu estou afastado, não importa, a mão do Senhor é contigo, te chamando: vem para a fortaleza, vem para a fortaleza, vem para o socorro, vem para o refúgio, vem. Não vai para lá, para aquele lugar, não vai buscar aquela pessoa que diz que sabe da tua vida, do teu futuro. É tudo mentira de diabo, é tudo mentira de diabo. O que Jesus preparou para você é coisa grande, não é coisa pequena, é coisa grande. Então dá crédito esta noite à voz que te chama. Ele te chama, a mão dele está estendida e a mão dele é contigo. Quantos livramentos, quantas coisas ele operou na tua vida, quantas coisas ele fez até hoje. Se não fosse a mão de Deus, aonde você estaria? Aonde você estaria? Vem, amado do Senhor, Ele te chama. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.